Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui novamente. Dessa vez explicando mais um exercício sobre vigas e suas reações de apoio, onde temos um ponto onde está totalmente fixo e um outro ponto apenas livre, de movimento. Mas não antes, sem deixar uma frase para vocês refletirem, que é a seguinte, Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando o seu bundão no chão. Tranquilo? Bora para o exercício. Bom, depois dessas sábias palavras, vamos às etapas para a resolução de problemas de equilíbrio de um corpo rígido em estática, que são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, aplicar o diagrama de corpo livre e, por último, aplicar a terceira lei de Newton. Vamos à primeira etapa, então, que é coletar os dados do enunciado da figura. O enunciado diz o seguinte: uma viga está fixa em A e apoiada em B, conforme demonstra a figura. Está aqui, ó. Então, ela está fixa aqui em A, enquanto que em B ela está só apoiada, Então, o que vocês têm que prestar atenção aqui, Ó, ela está como se fosse chumbada aqui, ó. E no ponto B aqui ela está livre, ó. Tem só um semicírculo aqui, Então, ele está só apoiado aqui em B. Determine as componentes de reação horizontal e vertical causada na viga no apoio A e no balancinho em B. Despreze o peso da viga. Então, tá. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é analisar as forças aqui na figura. Eu tenho 4 kN, mas esse ponto aqui não foi dado nome, Nós vamos chamar, então, de ponto C. Então, aqui no ponto C, nós temos uma força, eu vou chamar de FC, e Y, porque ela está exatamente no sentido Y, de 4.000 newtons. 4 kN é a mesma coisa que 4.000 newtons. Bom, eu acho que de informação é só isso que a gente tem. Agora vamos à próxima etapa. Na próxima etapa, nós vamos ter aplicar o diagrama de corpo livre. Então aqui, ó, também é subdividido em algumas etapas. Por exemplo, desenhar o esboço com os pontos e medidas. Como aqui a viga ela é num plano bidimensional, ela é retangular, a gente faz assim, ó. Temos aqui o ponto A, temos o ponto C e temos o ponto B. E as medidas estão aqui, ó, 6 metros e 2 metros. Agora nós colocamos a análise das reações. O que eu tenho de reação? Aí eu tenho que olhar aquela tabela do Heibler, Não lembro se o Beer tem. Mas lá no Heibler tem uma tabela como essa aqui, que eu adoro essa tabela, sempre coloco nas listas, que diz o seguinte, ó. Por exemplo, onde tem o ponto fixo, eu vou ter duas reações. Onde que está fixado, a viga tem duas reações. Então aqui uma reação em X e uma reação em Y. Então o ponto A está fixo, A gente já tinha visto isso. Então aqui no ponto A, nós vamos ter um AX e um AY. Tá? Um outro tipo de reação é quando só está apoiado, que é esse caso aqui. Ó. Quando só estou apoiado, ele não está fixo, ele pode deslizar aqui. Eu vou ter só uma reação indo no sentido da força. Mas nós temos que tomar cuidado, porque aqui nesse ponto B que tá só apoiado, ele está inclinado, a 30 graus aqui em relação a X, que também resulta em 30 graus aqui em relação a Y aqui, ó. Então, aqui, ó, nós temos a reação B. Eu vou chamar de B, eu poderia abrir aqui e vou em BX e BY, mas o que me interessa é descobrir exatamente esse ponto B aqui, ó. Então, essa é o que exatamente o enunciado quer, As reações em X e essa reação em B aqui. Como que vai ficar, então, essa reação B, se eu decompor ela, Uma vez que eu tenho aqui 30 graus, adjacente a 30 vai ser B seno de 30 e oposto a 30 graus é B cosseno de 30, Não tirei isso aqui da minha mente, da minha imaginação. Isso aqui é física e matemática. Vou deixar o vídeo aqui para vocês, de como fazer esse macete aqui. Fica bem simples, tá? Esse macete aqui é bem simples depois do vídeo que eu fiz aqui. Então, se vocês ainda não sabem esse macetezinho, vale a pena assistir o vídeo e aprender e depois nunca mais se incomodar quando tiver uma força em ângulo para você decompor em duas projeções, ok? Então tá, essas são minhas reações de apoio, então, Eu quero descobrir B, quanto vale B, mas veio dois caras aqui junto, Que foi o B seno de 30 e o B cosseno de 30 aqui, Um para Y e outro para X. E a próxima etapa, então, é incluir as forças já existentes. Bom, a única força já existente é o 4 kN aqui no ponto C, Então, 4.000 newtons aqui.
E este é o diagrama de corpo livre. De posse do diagrama de corpo livre, a última etapa será aplicar a terceira lei de Newton, que diz que o somatório das forças tem que ser igual a zero, tanto quanto o somatório dos momentos também tem que ser igual a zero. Começamos então com o somatório das forças em x, com sentido positivo para a direita. Nós vamos ter aqui um AX apontando para a esquerda, né? Logo, menos AX, né? E vamos ter aqui ó, o B seno de 30, que também está apontando para a esquerda. Então, menos B seno de 30. Não tenho mais forças em x igual a zero, né? Então vamos isolar o AX aqui, né? O AX, se ele passar para o outro lado, o B seno de 30 permanece negativo e o AX passa a ser positivo. Então, AX vai ser igual a menos B seno de 30. Essa aqui nós vamos chamar de equação 1. Tá? E vamos manter aqui, uma vez que eu não encontrei valor nenhum, né? Porque eu não conheço B ainda. Vamos aplicar agora o somatório das forças em Y. No somatório das forças em Y, eu considero o sentido positivo para cima. Então, eu vou ter um AY apontando para cima. Vou ter também o 4.000 aqui está apontando para baixo, então é negativo. E vou ter o B cosseno de 30 apontando para cima, que é positivo. E não tenho mais forças em Y, posso igualar a zero. Lembrando que uma vez que eu assumo a projeção aqui, ó, o meu B eu não uso mais, tá? Porque eu estou usando a projeção, né? Embora eu mantive o B aqui, né, representativo, né, porque é ele que eu quero descobrir, mas é mais fácil você ter só a projeção aqui. Então, se eu uso a projeção, eu não uso o B. Esquece, ignora esse B aqui. Ok. Dito isso, vamos organizar, isolar esse A aqui, né? Esse AY. Bom, passo tudo, o restante para o outro lado igual, então 4.000 fica positivo, enquanto que o B cosseno de 30 fica negativo. Então, essa aqui é a equação 2. AY igual 4.000 menos B cosseno de 30. E por último, então, não menos importante, vamos encontrar o somatório de momentos, né? E vamos fazer o somatório de momentos em A para poder descobrir esse B aí, né? Então, somatório de momentos em A, com sentido positivo anti-horário. O que eu vou ter olhando aqui, né? Se eu segurar aqui no pino A, eu vou ter um momento aqui, devido a esse 4.000 newtons, fazendo com que a viga gire no sentido horário. Mas o positivo é no anti-horário, então vai ser negativo 4.000 vezes 6 metros, que é o ponto C, né? Menos 4.000 vezes 6 metros. E eu vou ter aqui novamente um B cosseno de 30 vezes 6 metros mais 2 metros. Positivo porque faz agora o sentido horário. Então vai ser mais B cosseno de 30 vezes 8, que é a distância aqui, né? Não tenho mais momentos, igual a zero. Lembrando que esse B aqui inclinado não entra, né? Porque eu fiz a projeção aqui. Ok. Com isso agora, né? O menos 4.000 vezes 6 gera um número, né? Que é menos 24.000 e cosseno de 30 vezes 8 também dá um número, é 6,92. Só que em função de B, porque o B está aqui ainda, né? Igual a zero. Esse 24.000 que está negativo passa para o outro lado positivo, né? E esse 6,92 que está multiplicando o B incomodando vai passar para o outro lado dividindo o 24.000. Com isso, então, eu encontro que esta força de reação B, essa aqui, ó, exatamente essa que está inclinada aqui, é de 3.464,10 newtons. Bom, feito isso, agora eu encontro as restantes que eu não sabia, né? Porque todas estavam em função de B. Então, primeiro eu jogo eu jogo o valor de B na equação 1, e agora o AX passa a ser menos o B vezes o seno de 30, né? Então, o AX é menos 1.732,05 newtons. Se o meu valor de AX deu negativo, isso implica que este valor, esse vetor que eu chutei aqui para a esquerda, na verdade ele está no sentido oposto. Ó, na verdade ele está para o lado direito aqui. Então, se ele estiver para o lado direito, esse menos aqui some. E agora sim eu tenho o valor de AX de 1.732,05. Então, sempre que você achar uma reação negativa, significa que essa reação você chutou o sentido oposto, né? Seu chute estava no sentido oposto, daí você só
mantém ele positivo, mas apaga o vetor lá onde estava e muda o sentido do vetor. E por último, né, o AY aqui, né? Então vamos jogar o valor de B também na equação 2 aqui. Então o AY passa a ser 4.000 menos o valor de B, que é 3.464,10, vezes ainda o cosseno de 30. Isso vai dar, então, um AY de 1.000 newtons. Tá? Então tem todas as reações de apoio, a X, a Y e o B. E esta é a resolução do exercício. Era isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do exercício, tá? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um like também, tá? Você é obrigado a deixar um like nesse vídeo. Tá? Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho, porque esse não é um vídeo só de estática e dinâmica e resistência dos materiais. Tem vários outros vídeos voltados de outros cursos aqui também, tá? Dúvidas? Escreva aqui nos comentários, também pode escrever sugestões para vídeos futuros. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Valeu!